conhece, estude, é a parte da arte mediúnica em particular. Que não é arte espírita. A arte espírita é uma coisa, no meu entender, e a arte mediúnica é outra. Então o Érico, ele está concluindo, se a greve deixar, né, a graduação em piano na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o Érico foi uma das descobertas nossas, né, por causa do blog. Ele é músico, né, pianista, de mão cheia, inclusive. Depois ele vai demonstrar aqui, não, no vídeo. Mas o Érico, ele tem um grande interesse pelo estudo de música mediúnica. E o exemplo de música mediúnica mais contundente que ele vai falar aqui é justamente o caso de Rosemary Brown, que é uma médium inglesa, que nasceu em 1916, já estou adiantando uma parte, embora ele faleceu, desencarnou recentemente. Então, eu acho que o Érico, no meu entender, ele abre um novo, como ele tem uma perspectiva aí de continuar estudos nessa área de musicologia, ele abre uma nova perspectiva, um novo campo de estudo, porque eu realmente, nas minhas andanças, tanto pela internet, eu não conheço nenhum trabalho acadêmico que foi feito sobre música mediúnica. Talvez o Érico seja a primeira pessoa a realmente fazer um trabalho sistemático disso. Então, com vocês, Érico. Bom dia. Bom, eu fico muito feliz pela oportunidade, em particular pelo meu trabalho ser apenas um projeto de pesquisa, então eu não poderia ter certeza de que seria aceito, fico muito feliz por ter sido. E também por ser o meu trabalho apenas um projeto de pesquisa, eu decidi orientar minha apresentação de acordo com um texto um texto meu que o Ademir publicou no blog dele, como ele faz volta e meia, né? De vez em quando eu mando material meu para ele e ele publica lá. Bom, a Rosemary Brown muito provavelmente foi a maior médium musical que já houve. Esse trecho é do primeiro livro dela, que foi traduzido para o português, o único que foi traduzido. E por aí vocês veem o volume da produção dela, né? Em 6 anos ela escreveu 400 peças de gêneros muito diversos, né? Não só obras para piano, mas canções, quartetos incompletos, quer dizer, movimentos de quartetos, até trechos de sinfonias, e ela fala no princípio de uma ópera também. Então todo tipo de instrumentação está na produção dela. E a lista de compositores aos quais ela atribui obras também é igualmente surpreendente. É algo próximo de 20 compositores e quase todos entre os grandes. E eu acredito que não tenha havido nada como isso na música. Na verdade, a alternativa cética, em geral, é comparar casos desse tipo a casos de imitação na arte, né? Em geral, o cético fala assim, bom, mas isso não é nada, porque na arte imitações são muito comuns, a gente vê isso o tempo todo. Mas, na verdade, isso a gente não vê o tempo todo, na verdade, eu acho que nunca tem havido. São muito comuns na música, músicos que improvisam no estilo de determinado compositor, mas uma coisa é improvisar no estilo de um compositor. Outra coisa completamente diferente é escrever uma obra musical bem estruturada, bem acabada, uma obra de arte mesmo, bem feita, bem estruturada do ponto de vista formal, bem construída, né? Que poderia ter sido feita por um grande compositor. São coisas completamente diferentes. E a Rosemary Brown fez essas músicas e escreveu, registrou, quer dizer, não eram improvisações. Então, o caso dela chamou muita atenção. Ela ficou conhecida, assim, foi de boca em boca, digamos assim, e a BBC ficou sabendo e fez um documentário sobre ela, que foi uma ocasião de bastante sucesso para ela. Lá nesse documentário pediram a ela que escrevesse uma música na frente das câmeras. E então ela ficou muito nervosa. Ela disse, bom, eu não posso garantir, não depende de mim, né? Eu não posso garantir que isso vai ser feito. Mas, por fim, ela acabou conseguindo, né? Liszt apareceu lá, como ela narra, e ditou a ela uma música que ela escreveu com a BBC filmando. Que é essa aí, né? O Grubelai, eu não tenho certeza da pronúncia.
E, na verdade, ela tocou isso. Aliás, foi uma ocasião bem curiosa, porque ela começou a escrever a música e ela estava estranhando bastante a partitura. Muitas alterações, né, muitos sustenidos, muitos bemóis, um compasso diferente em cada mão, que é uma coisa bem incomum. E então ela estava escrevendo e de repente ela parou e falou: olha, eu não sei se eu estou entendendo direito o que ele está dizendo aqui, porque está muito estranha essa partitura. E aí ela parou e pediu assim para a equipe: vocês me deixam tentar tocar isso? Porque eu quero ver se eu estou escrevendo direito. E ela foi tentar tocar e não conseguia. E aí foi um músico da equipe da BBC tocar a peça. E quando ele terminou de tocar aquele trecho que estava até aquele momento escrito, fez aquele silêncio, né? Então ele disse por fim que era uma peça, que era assim uma peça muito interessante. E então essa peça que ela escreveu com a BBC filmando recebeu críticas muito elogiosas, muito positivas, como vocês veem essa aí, né? Essa é um exemplo. Escrever Grubelin implica não somente o conhecimento do Liszt tardio, mas também a habilidade de ver a direção em que o estilo de Liszt estava indo no momento da sua morte. Quer dizer, então por aí a gente vê o grau de sutileza do conhecimento embutido na música, né? Nessa obra de arte. Essa é outra crítica, né? O Humphrey Solo é um dos maiores conhecedores de Liszt, um musicólogo, estudioso de Liszt, tem um livro sobre esse compositor. E ele escreveu isso aí, que Grubelin é o tipo de coisa que o Liszt poderia ter escrito durante os 15 últimos anos de vida. Quer dizer, a harmonia é muito cromática, tem essa diferença. Na verdade, não é um Liszt comum, não é um Liszt de exibicionismo técnico, né? Não é uma peça virtuosística, é um Liszt mais particular da última fase do compositor, né? Com uma coisa talvez um pouco mais experimental, né? Harmonia mais avançada, uma música mais moderna, né? Então vem a questão que vem a seguinte: bom, se do ponto de vista cético, né, ela poderia ter feito isso ela mesma, ela seria capaz de elaborar esse material. Então é difícil imaginar que ela fosse, tendo em vista a vida dela, né? Ela era muito pobre. Esse testemunho aí é de um... não, perdão. Na verdade, esse é um trecho do livro do Parrott sobre a Rosemary, em que ele fala sobre testes que ele e a Mary Firth aplicaram a ela. E ao que tudo indica, realmente ela não tinha praticamente nenhum conhecimento de música. Depois a gente vai ver sobre a vida dela. Ela não é como uma estudante de música e se mantém tanto quanto possível uma tábula rasa. Quer dizer, realmente noções de uma principiante, né? E aquele aspecto que eu tinha falado anteriormente, sobre a música dela não ser uma imitação, na verdade é uma absorção de estilos, são coisas completamente diferentes. Ela cria como os compositores criavam, ela não faz improvisações que tragam clichês conhecidos dos compositores. O que ela faz é muito incomum. Sim, e aí sim o trecho isso está no prefácio do livro dela, do Sinfonias Inacabadas. Esse é um bispo que morava próximo a ela, né, falando sobre a sua vida, a vida dela. Aí ele está aliviando, né, porque na verdade ela era bem pobre mesmo, não era relativamente humilde, não. E por isso ela nem frequentava concertos, nem podia ouvir música pelo rádio, porque o pai não deixava para não gastar pilha. Então ela ouviu muito pouca música na vida mesmo. Ela só teve aulas de piano, aulas esporádicas, porque quando a família entrava em dificuldades maiores, a primeira coisa que saía era a aula de piano, né, naturalmente, a primeira coisa a ser cortada, né? Então ela teve aulas esporádicas de piano, essa foi toda a formação musical que ela teve. Na verdade, digamos que seja assim, semi-analfabeta em música.
Que outra coisa importante de se dizer, que é o seguinte, em geral, quando a gente fala sobre a Rosemary para um cético, ele pergunta assim, bom, mas ela escreveu tudo isso, mas então, ela escreveu tudo isso sem saber música? Aí a gente diz, não, ela teve aula de piano. Aí o cético, então se ela teve aula de piano, então ela pode ter feito aquilo ela mesma, né? Não, mas na verdade, imaginar que ela pudesse elaborar esse material tão volumoso, tão variado, que mostrasse essa quantidade de conhecimento só por ter tido aulas de piano, é que nem imaginar que alguém possa escrever poesias no estilo de Augusto dos Anjos por ser alfabetizado. Né? Não faz o menor sentido, né? É um absurdo supor isso. Aliás, o que ela fez, até onde eu sei, não se fez. Ninguém fez nada próximo, independente de quantos títulos acadêmicos tivesse. Então, na verdade, o que ela fez é extraordinário, independente da formação musical dela. É mais extraordinário ainda pelo fato de a formação musical dela ser tão limitada. E aí é o Parrott falando sobre, dando uma opinião dele, é um compositor, professor universitário, né? Dando uma opinião dele sobre a música. Né? E não sou só eu que não acredito que não tenha havido nada como isso na música. O Parrott também acredita que não tenha havido nada como isso em nenhuma área, e mais especialmente na música. Né? Ele fala, isso é interessante, né? Ele fala em qualidades musicais intrínsecas de um nível superior. A tradução é minha, então não confie muito, tá? Mas isso é bem interessante, né? Porque não são só peças nos estilos dos compositores. São peças bem feitas, são peças bem estruturadas, como as que seriam feitas por um compositor maduro mesmo. Sim, esse é um pequeno paralelo que eu fiz entre casos de produção de arte mediúnica, né? Os casos da Rosemary, do Gasparetto e do Chico Xavier, todos têm essas características, né? O médium é leigo na arte em que cria, o volume de produção é muito grande e que mostra muitos estilos diferentes. Os estilos correspondem. E sim, aquilo que eu já falei várias vezes, sobre a produção não ser uma espécie de improvisação, uma caricatura, uma simples imitação, mas são obras de arte bem construídas. Sim, e sempre recebem a sanção da crítica, né? E ainda tem mais essa, né? Na verdade, em todos os casos, o médium diz que a intenção dos artistas desencarnados é dar uma evidência da sobrevivência do espírito. E ficou faltando mais um paralelo que é fundamental, que é o seguinte, em todos os casos, os artistas confirmam não só que a alma sobrevive, isso pelas próprias obras de arte que eles trazem, mas também confirmam os pontos essenciais do espiritismo. O que também é um ponto muito importante, né? Aliás, no caso da Rosemary, esse é um ponto particularmente importante, porque parece que ela nem ouviu falar de Kardec. Pelo menos nos livros dela, ela nem cita Allan Kardec. Então é muito interessante que ela diga que os compositores confirmem os pontos essenciais do espiritismo. É mais interessante pelo fato de que parece que ela não teve conhecimento. Vocês... 3 faltam. Bom, então acho que eu vou terminar com o caso do Fritz Kreisler aqui. Eu acho que esse seja o caso mais notável de imitação na história da música, né? O Kreisler tocava, um dos maiores violinistas do século XX, e ele tocava peças nos seus concertos que ele dizia que eram de Pugnani, quer dizer, de vários compositores, geralmente do Rococó. E a crítica sempre engolia. A crítica sempre acreditava, ninguém desconfiava que não fossem dele as peças. Até que um dia um crítico disse que a peça não estava bem interpretada, então ele resolveu dizer bom, se você entende tanto assim, devia ter percebido que a peça era minha, né? Nem era do compositor de quem eu disse que era. Bom, depois eu falo sobre isso.
Então, aqui eu fiz um paralelo entre o caso Fritz Kreisler e o caso da Rosemary Brown, porque, por ser o caso Kreisler, ao que me parece, o caso mais interessante, mais chamativo de imitação da história da música. O Ademir me passou uma página na internet com uma lista de imitações na música, né? Mas nessa lista, o caso Kreisler era o mais interessante, era o que apresentava o maior volume de imitações e a maior variedade de estilos. Por isso foi esse o caso que eu usei para fazer um paralelo com a Rosemary Brown, para mostrar que esse caso não constitui de maneira alguma um precedente do que a Rosemary fez. A gente vê o contraste entre os dois casos. O Kreisler foi um dos mais violinistas do século XX. Ele foi famoso por isso, na verdade, não pelas imitações. E a Rosemary, ao que tudo indica, era leiga. Como eu disse, semi-analfabeta em música, né? O Kreisler produziu imitações quase só de compositores do Rococó. E como vocês veem nesse trecho do livro do Carpo, segundo o Carpo, o estilo do Rococó, que foi imitado pelo Kreisler, é o mais fácil de se imitar. Então, o Kreisler imitou quase que só esse estilo, que segundo o Carpo é o mais fácil de se imitar, quase só peças para violino acompanhado por piano, enquanto a Rosemary produziu de diversos gêneros. O Kreisler escreveu quase só movimentos isolados, a Rosemary tem obras inteiras. E esse é o contraste mais chamativo de todos, né? O Kreisler escreveu em toda a vida 21 imitações. Rosemary, em 6 anos, fez 20 vezes mais do que isso, 400 peças. E, como eu falei, o estilo que o Kreisler imitou segundo o Carpo, o Otto Marie Carpo, é o estilo mais fácil de ser imitado. E a Rosemary trouxe peças nos estilos de compositores românticos. Então, cada compositor é um estilo completamente diferente, completamente particular. Daí que a quantidade de conhecimento embutida ali na produção musical da Rosemary é incomparavelmente maior do que na produção do Kreisler. Ela trouxe peças em estilos muito mais difíceis de serem imitados. E isso aí finalmente sobre o meu projeto de pesquisa, né, que eu pretendo estudar a sonata em Fá menor atribuída a Schubert, que é uma obra em 4 movimentos, bastante extensa. E a ideia do projeto é identificar os elementos característicos da... Tá, fechei. É só identificar os elementos característicos do estilo de Schubert numa bibliografia sobre o compositor e ver se esses elementos aparecem na sonata. Obrigado. Tá? E agora... Passando as perguntas, acho que tem 3 minutos de perguntas. Érico, essas conclusões que você chegou, né, que se corresponde mesmo aos estilos, tem todas as características, tem um Fá menor de Schubert? Bom, então, eu ainda vou pesquisar, mas eu não vou ver. Faz a pergunta pelo microfone para a gente aqui atrás ouvir. Repete? Bom, esse último quadro que foi apresentado pelo Érico, está fazendo aí as conclusões referentes à obra do autor original do Schubert e essa sonata em Fá menor, se ela tem as características, se ela corresponde às 3 questões que ele colocou aí. Tá? Essa é a minha pergunta. Então, como eu não fiz a pesquisa ainda, eu não tenho essas informações, né? Mas sim, eu já andei olhando a peça e sim, tem. E já vi também alguma bibliografia sobre Schubert e já vi paralelos muito fortes, muito interessantes. Alguma outra pergunta? Eu tenho uma pergunta para o Ademir, mas aproveitando o tema que o Érico apresentou, você estudou um pouco de teoria de informação. A minha pergunta é o seguinte: daria para definir uma espécie de ampliada, de entropia de informação, de ordem de informação, e de alguma forma quantificar esse caráter, como o Érico comentou, de que ela não produziu uma cópia que ficou
uma cópia disso ou daquilo, mas uma obra, uma coisa assim, você, de alguma forma, será que você sabe se é possível baseado em direito de informação? O que eu acho, vou dizer o que eu acho. Primeiro, eu acho que não é possível. Mas eu acho que, como eu falei no caso da linguística, né, quando você passa para a arte, você tem outro tipo de linguagem. Então aí fica muito difícil de querer quantificar isso. Eu acho que é uma coisa muito difícil a parte da música e realmente exige um estudo aprofundado, especialista mesmo, pessoal formado em arte. Eu acho que a gente consegue dar uma resposta. Então, eu só queria fazer um comentário sobre o que você falou, sobre Franz Liszt. O Franz Liszt, ele era o espírito protetor de Rosemary Brown. Ele tinha o mesmo papel que Emmanuel teve para o Chico. E aí, nesse livro, só complementando o que ele falou, nesse livro, Sinfonias Inacabadas, a Rosemary perguntou, mas por que eu fui escolhida para fazer esse trabalho? Aí ele simplesmente responde, porque você pediu antes de você nascer. Então, aí você vê, não foram qualquer espírito, né, que validou a reencarnação, foram os próprios compositores que validaram, falaram, antes de você nascer, você pediu para você fazer justamente esse trabalho. Então a gente vê como é difícil ter esse tipo de médium. Existe um preparo muito grande, no meu entender, né, como espírita, né, uma coincidência muito grande de fatores, daí porque a mediunidade deve ser muito rara. Alguma outra pergunta? A pergunta, por exemplo, quando ela fazia as partituras, escrever uma espécie de psicografia. Isso é muito importante e faltou. Na verdade, eram vários processos. Geralmente era por ditado, né? Ela falava com eles e eles diziam as notas. Nota a nota. Nota a nota. Nota a nota. Conhecia a partitura, por exemplo, mas ela não psicografava como em partitura. Não era uma psicografia. Parece que realmente não era uma psicografia. Ela fala sobre outros processos também. Parece que às vezes eles tinham alguma maneira de levar ela uma imagem de uma partitura e ela copiava da imagem que vinha a ela, mas o mais comum era por ditado. Que aliás ela fala que era um problema. Sim, às vezes eles também guiavam as mãos dela no piano e aí depois ela escrevia a música. O que era um problema porque aí vinha cheio de nota errada, porque o que era si bemol ela escrevia lá sustenido, porque a tecla é a mesma, né? Mas depende do contexto. Como ela não era música, ela não sabia diferir um si bemol de um lá sustenido. Mas, em geral, era por ditado, e ela até relatava que era um problema isso, porque em inglês várias notas têm um som muito parecido, então ela tinha dificuldade de perceber. Porque em inglês as notas são letras, né? Então, por exemplo, B, C, E, G tem um som muito próximo, para ela era muito difícil, né? Vamos apresentar aqui um vídeo onde o Érico ele interpreta uma obra da Rosemary Brown, que ele falou agora na palestra da manhã, em Fá sustenido menor, ou maior. Tá o Érico. Maior ou menor? Menor. Desculpe. E atribuído ao espírito de Chopin, tá ok? Então, vamos aí, vai ficar como sendo a nossa parte artística agora desse início de tarde.
parabéns. Realmente é especial, né? Essa parte de arte, essa parte de alimento, né, do espírito é especial. Nós tivemos aqui, já é o segundo ano, agora em 2012, um curso de música e espiritualidade com o professor Mário Ficarelli, que o Rodolfo falou há pouco, né? E a gente teve a oportunidade de trocar algumas experiências. O professor Mário Ficarelli, também doutor, né? Ele foi chefe de departamento de música da USP e ele tem obras, é conhecido mundialmente, é uma pessoa também especial. E ele nos ajudou a começar, eu que sou leigo em música, a sentir um pouquinho dessas coisas, alguns detalhes que realmente tem tudo a ver com a espiritualidade maior, né? Então, parabéns, continue nos trazendo essas coisas, não se desligue da liga, porque realmente é muito especial para todos nós, é um alimento para o espírito.